A morte após morte na visão dos estoicos e do estoicismo. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos temas mais profundos e universais da filosofia, a morte após morte na visão dos estoicos e do estoicismo. Este é um tema que desafia a nossa compreensão, provoca medo e, muitas vezes, é evitado. Porém, para os estoicos, encarar a morte é essencial para viver uma vida plena e virtuosa. Se você está buscando uma nova perspectiva sobre a finitude e quer entender como essa filosofia milenar encara o mistério do fim da vida, este vídeo é para você. Então, sente-se confortavelmente e prepare-se para mergulhar na sabedoria estoica sobre a morte e o que pode estar além dela. Introdução: por que os estoicos falam sobre a morte? Os estoicos acreditavam que refletir sobre a morte era essencial para viver bem. Para eles, a vida só pode ser plenamente vivida quando aceitamos a inevitabilidade da morte. Essa filosofia ensina que, ao enfrentar o fim com coragem e razão, libertamo-nos do medo e encontramos serenidade. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, escreveu: "Não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver de verdade." Para os estoicos, a morte não é um inimigo, mas uma parte natural do ciclo da existência. Ela nos lembra que somos passageiros neste mundo e que devemos usar o tempo de forma sábia. O que é a morte para os estoicos? A morte, na visão estoica, é um evento neutro. Ela não é boa nem má, mas depende da maneira como a encaramos. Epicteto, outro grande filósofo estoico, ensinava que a morte não é terrível, o que é terrível é o medo da morte. Os estoicos acreditavam que a morte está fora do nosso controle, assim como o tempo ou as forças da natureza. Portanto, não devemos nos preocupar com ela. O que importa é viver de forma virtuosa enquanto estamos vivos. Os estoicos dividiam a vida em dois componentes principais: o que está sob nosso controle e nossas ações, escolhas e reações. O que está fora do nosso controle e a morte, o tempo e as circunstâncias externas. A morte pertence ao segundo grupo, e, por isso, resistir a ela é inútil e irracional. A morte como professora de vida. Refletir sobre a morte nos ensina a valorizar a vida. Os estoicos praticavam uma técnica chamada memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Essa prática não é uma forma de pessimismo, mas um lembrete de que o tempo é precioso. Ao lembrar-se diariamente da morte, somos motivados a viver de acordo com nossos valores. Cultivar virtudes como coragem, justiça e sabedoria. Evitar desperdício de tempo com preocupações triviais. Sêneca, outro filósofo estoico, escreveu: "A vida é longa o suficiente para aqueles que sabem usá-la." Ao refletir sobre a morte, aprendemos a dar mais significado ao presente e a viver com mais propósito. E o pós-morte? Os estoicos não dedicavam muito tempo a especulações sobre o que acontece após a morte. Para eles, o foco principal era viver bem no presente, pois o futuro, especialmente o que vem depois da morte, está fora do nosso controle. No entanto, havia algumas reflexões sobre a pós-morte dentro da cosmologia estoica. A alma e o cosmos. Os estoicos acreditavam que tudo no universo é governado pelo Logos, a razão universal. Após a morte, o corpo retorna à natureza e a alma, sendo parte desse Logos, dissolve-se no todo universal. A integração ao todo. Para os estoicos, a pós-morte não é uma existência individual, mas uma reintegração ao cosmos. Não há dor ou sofrimento, pois não há mais apego ao eu.
Essa visão é reconfortante, pois mostra que a morte não é um fim trágico, mas uma transição natural. O que realmente importa? Epicteto dizia: o que acontece após a morte não está sob nosso controle, assim como a própria morte. O que importa é como vivemos enquanto estamos aqui. Os estoicos nos convidam a não temer o que não conhecemos, mas a focar no que podemos fazer agora, viver de forma virtuosa e em harmonia com a razão. Como os estoicos encaram a perda de entes queridos? A perda de alguém próximo é uma das experiências mais dolorosas da vida. Os estoicos reconheciam isso, mas também nos lembravam que devemos encarar a morte de outros com serenidade. Epicteto dizia: não chore como se tivesse perdido algo que era seu. Reconheça que tudo é emprestado pela natureza e, quando ela toma de volta, devemos aceitar. A prática estoica é sentir a dor da perda sem deixar que ela nos consuma. Afinal, a vida continua, e devemos honrar aqueles que partiram vivendo de maneira plena. Por que superar o medo da morte é libertador? Os estoicos acreditavam que o medo da morte é um dos maiores obstáculos à liberdade interior. Quando deixamos de temer a morte, libertamo-nos de várias ansiedades e medos que nos impedem de viver plenamente. Aqui estão alguns benefícios de superar o medo da morte. Coragem para enfrentar desafios, e sem o medo da morte, somos mais corajosos em nossas ações e decisões. Foco no presente: quando não tememos o futuro, podemos aproveitar melhor o momento presente. Aceitação da vida como ela é, e a vida é limitada, e isso a torna valiosa. Ao aceitar a morte, vivemos com mais intensidade e propósito. Conclusão: em A Morte e a Liberdade Estoica. A visão estoica sobre a morte após morte é uma das mais libertadoras da filosofia. Ao aceitar que a morte é inevitável e parte da ordem natural, deixamos de lutar contra ela e aprendemos a viver com coragem, sabedoria e serenidade. Marco Aurélio nos lembra: viva como se fosse morrer hoje. Pense como se fosse viver para sempre. Seja qual for sua crença sobre o que acontece após a morte, a filosofia estoica nos ensina que o que realmente importa é o presente. O legado que deixamos, as virtudes que cultivamos e as escolhas que fazemos enquanto estamos vivos são o que dão significado à nossa existência. Obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessa sabedoria milenar. E lembre-se, a melhor maneira de encarar a morte é viver plenamente com virtude. Até o próximo vídeo.